seja o plano π, que tem como equação 2x menos y mais 3z mais 1 igual a zero. Item A, determine o ponto de π que tem abscissa 4 e ordenada 3. Bom, quando a gente fala em abscissa, a gente quer dizer coordenada x. Então, coordenada x igual a 4, y igual a 3. Para a gente conhecer o ponto, nós precisamos conhecer as três coordenadas, x, y e z. X a gente já conhece, y também, que já deu, só falta a coordenada z. Um jeito que eu uso para lembrar que a abscissa é o x, basta chamar e pensar como se fosse a bochecha. Aí dá para associar com o x, assim fica fácil de lembrar. Bom, todo ponto do plano deve satisfazer a equação dele. Como esse ponto tem x igual a 4 e y igual a 3, basta substituir aqui, ó, troca o x por 4, o y por 3, acha o z e pronto. E aí vai ficar assim, ó, 2 vezes o x, que é 4, menos o y, que é 3, mais 3z, mais 1 igual a 0. Então temos 8, menos 3 com mais 1 dá menos 2, mais 3z, isso é 0. Aqui vai ficar 6, né? Passando para o outro lado, vai ficar menos 6. Só passar o 3 dividindo. Portanto, esse ponto é 4, 3, menos 2. Bom, letra B. Ponto de π que tem abscissa 1, então x igual a 1. Ordenada é y, cota é z. Então, cota igual a 2, z igual a 2. O processo é o mesmo. Basta trocar x por 1, então 2 vezes 1 vai ficar 2. O y é o que a gente quer descobrir, né? Por enquanto a gente tem a coordenada x, não temos a y e temos a z, que é 2. Então achou o y, acabou. Então 2 vezes o y, que é 1, o y que a gente não tem, 3 vezes z. Como z é 2, eu já vou substituir direto. Bom, então aqui vai ficar mais 6, mais 1 igual a 0. 2 com 6 dá 8, com 1 dá 9. Passando o y para o outro lado, temos que 9 é y. Logo, esse ponto é 1, 9, 2. Bom, letra C, o valor de K para que esse ponto pertença a π. Sempre que falar que um ponto pertence a um plano, ele deve satisfazer as equações desse plano. Então aqui, ó, que o nosso ponto P, ele é 2, K mais 1, K. Então a gente vai pegar a equação do plano, e onde tiver escrito o x, a gente vai trocar por 2, então vai ficar 2 vezes 2. Ao invés de escrever y, a gente vai escrever k mais 1. Como tem o sinal negativo, a gente deve lembrar de substituir entre parênteses. Então, k mais 1 mais 3z. Como z é k, só substituir. Mais 1 igual a 0. Temos 4 menos k menos 1 mais 3k mais 1 igual a 0. Bom, 1 negativo a gente pode mandar embora com 1 positivo. Aqui temos menos k com 3k, são 2k. E aqui ficou 4. Como menos 1 com mais 3, esse 2 é positivo. Passo o 4 para lá. E passo o 2 dividindo. Então, o valor de k para que esse ponto pertença ao plano é k igual a menos 2. Finalmente, o item D, que pede o ponto de abscissa 0, cuja ordenada é o dobro da cota. Ordenada é y, dobro da cota. Então, y é o dobro da cota, y é 2z. Nós temos esse ponto aqui, ó, x, y, z, inicialmente. Então, a gente pode escrever assim. O x é 0, que já foi dado. Fala aqui que a abscissa é 0.
E é interessante se a gente puder trocar tudo em função de uma letra. Por exemplo, o y podemos manter, e ao invés de escrever, aqui era para ser z, tá? Deixa eu arrumar isso aqui. E ao invés de escrever z, ou melhor, também, ao invés de escrever y, para ficar mais simples, vamos escrever, ó, como o y é 2z, vamos escrever 2z e aqui z. Daria para escrever y e y sobre 2, mas eu acho que assim vai ficar mais simples. Então, x0, que foi dado pelo exercício, e aí a gente escolhe uma das letras para trocar. Ao invés de y, como o y é 2z, a gente pode escrever 2z diretamente. Substituindo na equação do plano, eu vou copiar a equação do plano aqui. Copiar para baixo só para ficar perto, para ficar mais fácil de entender. Aí falta o y. Agora vai dar certo. Então tá aí. Então lembrando que a gente vai trocar. Nós vamos trocar o x por 0. Então vai ficar duas vezes, ó, coordenada x, que é 0. Coordenada y para a gente agora, que é a segunda coordenada, a gente vai trocar por 2z. E a coordenada z é ela mesma. Bom, então ficamos com o seguinte. 2 vezes 0, que é 0, menos 2z, mais 3z, mais 1 igual a 0. 2z negativo com 3z dá 1z. Vamos escrever só z e passa esse 1 para o outro lado. Então temos que o z é menos 1. Então nosso ponto começou a ganhar mais forma ainda. A primeira coordenada que é 0, a coordenada final que é menos 1 e a coordenada central que é 2z. Bom, então do 2z aqui, ó, lembrando que y 2z, então o y vai ficar 2 vezes o z que é menos 1, logo o y é menos 2. Então esse é o ponto que tem coordenada, que tem abscissa 0 e ordenada como o dobro da cota.